Vamos lá! Esse aqui vai pro Vencendo e Emagrecendo. Gente, quanto tempo que eu não gravo vídeos aqui, meu Deus do céu. Bom, eu decidi gravar vídeos aqui, pois eu já tô há um tempo de postar novas percepções aqui dessa parte de emagrecimento. Eu não sei se dá pra ver algum resultado aqui do emagrecimento que eu tô, mas tem fotos do antes e do depois aqui. Tem muito material interessante. E lá no Insta também. Agora, o que me fez voltar aqui gravar esse material é compartilhar com vocês algumas percepções do emagrecimento que eu queria ter pensado antes, eu queria ter visto algum vídeo, algum material, e eu não vi, cara. Na época não tinha, ou eu não entendia tudo bem, muito bem como isso funcionava. Então, como eu tenho outro canal, que eu já posto mais minha área, né? Que é o desenvolvimento humano, a hipnoterapia, oratória. Lá no outro canal eu voltei a fazer da forma mais rápida, prática e infalível, que é vir gravar sem edição, sem nada. Acabou. Então, estou aproveitando o momento e estou gravando aqui esse material para nós juntos. Detalhe importante: se você está procurando diversão rápida aqui, só uma dopamina, pode passar o vídeo. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem está na ação, está querendo emagrecer, está querendo aquela sacada, está querendo estratégia de quem emagreceu, está querendo saber, assim, alguma coisa que faz o negócio funcionar. E detalhe, as coisas que fazem as coisas funcionarem, elas não são mágicas. E elas dão muito mais resultado quando nós estamos na ação. É muito doido quando você está fazendo algo que alguém chega e dá assim uma dicasinha de nada, aquilo faz uma diferença tremenda. Agora, quando nós estamos querendo assim aquela dica mágica, aí é porque tu é um bosta, tu não tá fazendo o que tem que ser feito, tá querendo que o milagre venha de fora e não de dentro. Isso é um sinal. Então, a terra aqui, a terra, vamos pisar no chão, vamos pensar em coisas, umas sacadas muito boas, só que pequenas e diferenciais que vão dar muita diferença para você, beleza? A proposta aqui é ser um bate-papo extenso, algo assim com mais de 10 minutos, na qual você está aí lavando a louça, você está dirigindo. É quase que realmente assim uma conversa, sabe? Nós estamos aqui para trocar essa ideia juntos. Então, se prepare bem. Coloca o celular aí em algum lugar bacana, se é que você está lavando a louça, se você está trabalhando e está deixando esse vídeo em outra aba, seja o que for, se acomoda aí que nós vamos ter um papo bem interessante nessa jornada. Faz muito tempo que eu não posto aqui no canal, e a ideia inclusive éramos o Vandeco e eu fazermos esse material. Agora, faz um tempo que eu tô só lá na minha área, lá no Instagram. Para quem não me segue ainda, é Rani Rico. E eu juntei as coisas da minha área, da minha atividade ali, da hipnoterapia, da PNL, etc. E trouxe para o mundo do emagrecimento. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que fizeram muita diferença. Esse vídeo vai ser meio longo. Eu vou trazer um tudão de coisas que eu fiz até aqui. E para quem não sabe, eu emagreci praticamente 25 quilos desde o início da jornada. Esses quilos, galera, se eu fosse me atentar à forma, à balança, eu ia ter uma diferença muito grande. Porque a forma é... Hoje eu estou começando a pegar agora, eu estou há um tempo fazendo isso, mas agora que eu estou começando a ser confundido com a pessoa que malha. Agora, antes, e o peso em si, ele foi mudando pouco, sabe? Então, vou começar por onde eu comecei tudo. Cara, o que faz uma pessoa emagrecer? Meu Deus. Lembrando que, quando eu falo de programação neurolinguística, quando eu falo de hipnoterapia, nós pegamos de psicanálise e toda essa área. Em última análise, eu estou muito ligado em como as coisas funcionam, né? A PNL, então, de verdade, ela me traz, assim, um entendimento de como as coisas funcionam. Eu também sou pós-graduado em pedagogia, então eu fico muito de olho na didática de como eu vou utilizar as coisas, passo a passo, como se fosse uma gestão de processo. Eu faço muito isso dentro de vários afazeres, né? Quando eu vou numa empresa, eu entendo como é que está funcionando uma coisa, para que eu entenda como aquilo funciona, e entendendo como funciona, eu tenho ali uma linha de funcionamento.
Nessa linha de funcionamento, dentro do sistema, eu consigo ajustar os pontos que eu preciso. Entenderam? Não é achismo, não é um poder que vem do subconsciente. Pode até ter, só que eu não conto com isso, eu conto com o funcionamento. E uma coisa que estava me deixando indignado é que eu já tinha ido várias vezes em nutricionistas. Quando empolgava em uma nutricionista. Eu sempre fui de treinar, mas eu achava que eu tinha problema na tireoide, alguma coisa assim. Eu treinava mais luta, boxe, arte marcial. Eu não fazia musculação propriamente dito. Então eu achava, eu não sabia o quanto eu comia ao certo, porque pra mim eu tinha problema na tireoide, eu era um cara ativo, e vira e mexe eu fazia dieta, eu comia verdura, comia salada e não emagrecia. Ó, que merda. Fazendo vários desses processos, teve uma época que eu foquei em dinheiro, totalmente em dinheiro. Eu falei, esse ano eu vou ficar rico nessa merda. Antes da pandemia, deu muito certo, foi muito bacana, montei alguns negócios, só que antes de quebrar no período da pandemia, que isso é outra história, o que aconteceu é que em um belo dia no Hilton Hotel, gente, para quem não conhece o Hotel Hilton, é um hotel, uma rede de hotéis assim, muito boa, top, coisa de assim bom gosto, né? Hilton é da família da Paris Hilton, né? Aquela atriz, então é uma rede de hotéis famosa, tem no mundo todo. Eu lembro que eu tava nesse hotel com meu sócio. Nós viajamos para curtir mesmo ali, que nós estávamos trabalhando muito. E nosso trabalho consistia em vira e mexe, estar em restaurante bom, churrascaria. Eu comia bastante, a gente interagia bastante, eu foquei muito em dinheiro. E quando nós estávamos lá no Hotel Hilton, aquela piscina de borda infinita, aquela piscina assim, sabe? A piscina era quase igual ao mar, porque ela tinha aquela linha infinita que cruzava o céu com a água e tinha alguns, na outra parte tinha uns fios de LED. Se você mudasse a visão um pouco, você via o oceano, né? Ocean View. Um negócio lindo. O povo bonito, as comidas bonitas ali, sabe? Entardecer lindo, maravilhoso. Tava tudo tava maravilhoso, tudo perfeito. Meu sócio começou a filmar, eu vi a filmagem e só tinha uma coisa que tava péssimo com aquilo ali. A única coisa que estragou meu momento ali foi ver uma filmagem de mim mesmo. Eu olhei aquilo, pessoal. Eu vou ver se eu boto uma foto. Não, não vou prometer essa foto aqui, não. Vai lá no Instagram ou me chama aqui que eu mando em outro lugar. Eu quero só postar esse vídeo aqui para não ter dificuldade. Ah, não postei porque eu não editei. Gente, eu vi tudo aquilo lindo naquela imagem e do nada um gordinho, rapaz. Gordinho safado. Sabe assim, bem gordinho mesmo. Eu tava assim muito distante do que eu tô aqui agora com vocês, sabe? Muito distante. Eu tava muito gordo. Gente, tem umas fotos que eu tirei que eu vou mostrar. Acho que tá lá no Vencendo e Emagrecendo no Instagram. Meu Deus do céu, que foto é aquela? Eu lembro que eu mostrei para algumas pessoas e uma das que me chocou foi uma colega minha que disse: Rani, mas tu tava com essa barriga de lobó? E quando eu vi aquilo, eu pensei, vou começar uma nova temporada focado nisso. Foi quando eu choquei, eu percebi que uma coisa tinha que mudar. E aí eu comecei a desenvolver com relação a como eu vou fazer isso, para onde eu vou, o que vai rolar. Eu parei, pensei, vamos lá, né? Eu tive uma estratégia que eu trouxe da minha área, que foi a estratégia de mudança. Para mudar, eu preciso primeiro entender assim alguns passos nessa mudança. Então, vamos lá, ambiente, eu preciso mudar o ambiente. Na época eu estava com uns amigos que dava para se embrulhar com a camisa deles de noite assim e dormir, sabe, de tão grande assim. A galera tava grande, cara. Ai. Gente, eu botei esses fios hoje, ó. Esse fiozinho aqui da orelha. Nossa, cara, eu botei hoje, tá? Uma delícia, para não dizer o contrário. Aí, pessoal, mudar um ambiente,
cara, tava rodeado da galera que comia muito. Mudar o ambiente, vamos lá, vou aprender. Se eu mudar o ambiente, eu tenho a tendência a melhorar os comportamentos, eu tenho a tendência a ter comportamentos melhores por influência do ambiente, porque o que eu vou fazer vai ser diferente. Então, vamos lá. Acompanhe o raciocínio. Mudar o ambiente para mudar o que eu faço, para mudar o comportamento. Entendeu? É onde eu estou, o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Eu abordei logo isso aí. Para entender esse negócio bem como eu fiz, eu parei e comecei a me perguntar, cara, onde é o lugar que a galera malha, que a galera é fitness, que eles tendem a ser mais chatos. Sabe assim, uma galera rinode, a galera que defende o que eles fazem, uma galera que é assim, é comprometida, quase alienada. Eu preciso de um pessoal desse. Foi aí que eu pensei. Os crossfiteiros. Pô, cara, nada contra os crossfiteiros, pessoal. Pelo contrário. Isso me ajudou muito, os crossfiteiros. Foi aonde eu comecei uma mudança mesmo. Foi aí que eu conheci o Vandeco. Eu tenho uma foto com o Vandeco aqui no primeiro dia que eu fui. O Vandeco tava lá e o cara me deu um apoio, o cara me deu a mão. E eu fui lá com a intenção de fazer amigos, de ter pessoas para andar junto, para mudar a minha forma de pensar e de agir. Foi aí que o Vandeco me recebeu muito bem, cara. Ele tinha uma fala que me chamou muita atenção. Ele disse: "Cara, para mim é fácil o que já tô fazendo. Você que é o herói, que saiu da situação que tava e tá, cara, lutando contra a zona de conforto, com um monte de coisa e vindo. Você que é o herói." Eu, aquilo me chamou a atenção, ainda mais eu conhecendo de pessoas, sendo terapeuta, psicanalista, tal, essa coisa toda. Eu falei, opa, beleza. Colei no Vandeco. E que bom que o Vandeco se teve essa prestatividade. Eu colei em mais pessoas também. Só que eu tive a oportunidade de conviver mais com o Vandeco. E eu queria exatamente alguém para conviver junto. Eu queria saber como essa pessoa come, como que o Vandeco come. Né? Eu chamei o Vandeco para comer uma vez. Eu chamei um outro brother. Esse outro brother até achou estranho, que toda hora eu ficava perguntando, né? Cara, quando você bota comida, o que você pensa antes de botar a comida? Eu queria saber o que ele pensava antes de comer. Eu queria entender como que ele processava aquilo. Agora, abre um parêntese gigante, pessoal, porque o que eu vou falar aqui agora pode mudar a tua ficha para sempre. Muita coisa que eu fazia não funcionava. Eu não tinha... fui várias vezes em nutricionista, fui várias vezes em educador físico, mas tinha alguma coisa que me puxava para trás. Era uma merda não conseguir fazer o que eu queria fazer. Era uma merda não conseguir ser funcional. Era uma merda não conseguir fazer a dieta direitinho, ou ser doloroso fazer uma dieta. Era doloroso não comer aquela gordura, aquela comida de sempre, sabe? Era incômodo. Nossa, eu funcionava de um jeito que eu ficava puto. Nossa, esse trabalho todo para resultado nenhum. E ficava ansioso. Aí, eu vou destacar uma coisa muito interessante. Tem uma amiga minha que também é psicanalista, a Ingrid. Ela tinha um produto para a galera que queria emagrecer. E ela começava a falar sobre alguns hábitos. E foi bem interessante que ela trouxe essa visão de diferença de hábitos, né? Uma pessoa assim, tarará, tarará. Muito bom, as percepções da Ingrid eram muito boas. Foi aí que eu pensei, pô, beleza. Uma coisa, quando eu vou ensinar uma pessoa a falar em público, né, nas aulas de oratória, eu percebo que funciona assim, pessoal. Tem tudo a ver com dieta e emagrecimento. Porque uma pessoa, ela tem duas fases que não são nítidas para nós, não são nítidas. Eu vou pegar esse exemplo e vou transferir esse exemplo para corrida, só para ficar bem prático. Imagine que nós vamos botar uma pessoa para correr. Mesmo que você não seja da área fitness, nem fisioterapeuta, nem treinador. Se essa pessoa tá com o pé machucado porque torceu o pé, nós vamos primeiro cuidar desse pé, né? Pô, vai na fisioterapia, cuida desse pé, engessa o pé, que aí depois, quando tiver bom, nós vamos começar a correr. E muitas vezes, pessoal,
a nossa mente, ela é tão abstrata, é tanta abstração de pensamento e a gente não sabe se está certo ou errado um pensamento ou outro, porque nós não temos comparação. Algumas coisas que nós vemos, pô, esse pé aqui está quebrado, não dá para correr, esse aqui tá bom, dá para correr. Nós temos uma comparação visual que consegue organizar isso de forma que nós sabemos o que é funcional e o que não é. E a nossa cabeça, cara, o que é funcional e o que não é? Será que eu estou me apegando demais a uma percepção distorcida? Será que eu estou funcional para começar algo? Ou será que eu preciso cuidar, me arrumar para depois correr? Entende? Foi aí, vendo os comparativos lá com a Ingrid, que eu parei e comecei a pensar nisso. Já que eu desbloqueei uma pessoa para falar em público com hipnoterapia, e depois ela desenvolve habilidade e competência, que são essas duas fases, pessoal. O desbloqueio e depois do desbloqueio, que é a parte mais emocional, mais subconsciente, vem a construção de habilidade e competência técnica. Então, essas duas partes, elas são grandes. Às vezes a pessoa não tem essa. É só começar e fazer. Às vezes, a pessoa não consegue começar e fazer porque ela está tão presa nessa e ela não sabe que ela se frustra, está bloqueada. E quando ela está bloqueada, ela pode fazer muito essa parte aqui que não vai funcionar. Eu estava desse jeito. Eu estava bloqueado e não sabia que estava bloqueado. Foi aí que eu fiz um processo comigo mesmo. E nesse processo, isso aqui é o que vai virar a chave para você. Nossa Senhora, virou a minha chave. Só de você entender que isso existe, já vai mudar o jogo. Presta bem atenção nisso. Eu lembro que quando eu fiz um processo regressivo comigo mesmo, que eu fiz comigo, isso é muito importante. Eu já fiz tanto isso, eu mexo há 12 anos com isso. Então, fazer comigo, eu consigo. Então, fazendo esse processo comigo, nossa, eu preciso compartilhar com você esse negócio. Fui lá na minha infância, e lá na minha infância tinha uma cena muito interessante. Eu fui criado pela minha avó, minha mãe trabalhava e minha avó ficava em casa. Minha avó, ela foi criada com muita escassez, ela passou muita necessidade. E quando ela passava essa necessidade, essa coisa toda, na realidade dela, ela tinha a percepção de que crianças magras eram crianças desnutridas, eram crianças que não tinham o que comer mesmo. Então, ser magro era associado com doença. Então, ela queria o quê? Ela queria me encher de comida. Ela negociava barganha. Olha isso. Minha avó, que foi praticamente minha mãe, ela barganhava afeto por comida. Então, as falas dela eram: eu não dou carinho para menino magro, menino desnutrido. Menino que come tudo, sim. E eu lembro, nossa, eu voltei no tempo ali mesmo, cara. Eu lembro que eu tentava barganhar com ela. Eu não queria comer a comida toda. Às vezes tinha muita comida. Eu pegava a comida, eu era ruim de comer. Eu pegava a comida, cortava ela no meio, depois cortava ela na horizontal. Aí eu fazia um corte transversal. Aí fazia outro corte transversal. Eu fazia como se fosse uma pizza. E eu falava para minha avó às vezes: ah, não, eu vou comer um quinto dessa comida. Um quinto, tá bom. E ela brigava comigo por eu não comer. Então, aos poucos eu percebi, aquela criança, né? Eu lá atrás, aquela criança percebeu que quando ela comia, ela tinha carinho, ela tinha afeto, tinha atenção. Quando não comia, as coisas não ficavam tão boas. Então, esse condicionamento, essa constância, acabou construindo uma pessoa que comia muito. Quando eu fiz essa regressão comigo, que eu percebi esse negócio, eu comecei a fazer um outro processo que se chama modelagem. É bem difícil ter esse processo de modelagem bem feito nas escolas de PNL, porque é difícil você encontrar escolas de PNL que fazem isso bem legal, né? Tem duas escolas de PNL que ensinam isso muito bem hoje em dia, que uma é em São Paulo e outra em Brasília, e eu sou da de Brasília. Aí, nesse processo
que nós aprendemos da modelagem cognitiva, micromodelagem, nós entendemos um monte de passo a passo na nossa cabeça. E eu entendi, graças a esses processos, que quando... Gente, eu não sabia, olha que doideira. Eu não sabia que existia uma fome que ela é biológica. Eu entendi que uma pessoa que geralmente está no peso ideal, atlética ali, mais natural, uma pessoa que está com seu IMC, seu índice de massa corpórea ok, ela come quando ela sente que está vazio, quando ela sente uma dor de cabeça, ela come quando ela vê que realmente precisa, né? Tá meio desanimada, poxa, eu acho que eu tô com fome. E ela vai lá, come um pouco, quando a sinestesia do estômago ativa, quando o estômago dilata um pouco, essa pessoa já diz para ela, ah não, eu tô meio cheia aqui, não tá bom, a dor de cabeça já passou, opa, tô animado de novo e para de comer. Aquele padrão que eu descrevi lá atrás, de uma criança que aprendeu a comer para barganhar afeto, o que aconteceu? Aconteceu uma distorção do padrão de percepção de fome. E aí, todo santo dia, em toda refeição, lá atrás eu comia até o topo, moleque. Era padrão de rodízio. Era aquela coisa assim de tipo, não cabe mais, agora eu paro. Eu perguntei, agora eu vou te fazer essa pergunta agora. Como você sabe que é hora de parar de comer? Agora que eu já comentei, você pode selecionar alguma opção. Mas é uma pergunta que não fica muito clara, sabe? Porque nós não nos perguntamos nem atentamos a esses sinais fisiológicos, a essa percepção da nossa mente, o que nós dissemos para nós. Quando eu comia muito, eu dizia: vou comer até acabar. Eu mal começava a comer. Será que tem mais? Eu vou pôr mais. Dava 2 garfadas, tava lá o gordinho. Vou pôr mais, moleque. Isso aqui não vai dar, não. Meu Deus, que negócio interessante. Foi aí que eu entendi que existiam outros funcionamentos. Gente, nem tudo que a gente pensa, faz e acredita é a realidade que é funcional para nós. Isso mudou meu jogo, sabe? Entender que eu poderia aprender a comer diferente, entender que eu tinha um condicionamento na infância que me fez aprender a comer até estourar. Nossa! Foi aí que magicamente eu comecei a emagrecer. Eu digo magicamente porque eu não tinha ido na nutricionista, eu não comecei a fazer uma... Eu não tomei um chá, um diet chá, eu não fiz nada demais, só tinha me entendido e eu comia e eu me sentia meio cheio no início. Eu joguei comida fora. Se você tem mais de 30, 35, você sabe qual que é o drama. Geralmente as mães chegavam e diziam o quê? Ai, tem tanta gente com fome, você joga fora. Gente, eu joguei comida fora sim. E eu joguei orgulhoso de não ter comido tudo. Eu comecei a sentir orgulho de pedir um prato no Girafas, perceber que eu tava assim, ah, agora como é que eu tô? Eu parei de sentir aquela fome emocional e eu comecei a sentir uma fome mais comum, uma fome mais humana, uma fome mais biológica. E aí eu começava a sentir, opa, peraí, eu tô me concentrando aqui no meu corpo. Ah, não, peraí, beleza, eu acho que eu tô começando a ficar satisfeito. Dava umas 2, 3 garfadas e agora, pô, agora eu tô massa, hein? Não preciso de mais. Vou jogar fora essa comida. E jogava fora a comida, cara, e eu comecei a emagrecer. E eu comecei a emagrecer bastante. Paralelo a isso, volta lá no CrossFit. Eu comecei a fazer, né? Já estava praticando CrossFit nesse meio período. Já estava com o Vandeco. Então, depois que eu me desbloqueei daquela parte, eu estava pronto para construir novas percepções. E pessoal, vou contar um negócio para vocês. Há muito tempo atrás, essa aqui também eu lembrei agora. Há muito tempo atrás eu consegui emagrecer muito também. Eu consegui fazer muita coisa. Só que não era sustentável. Não tinha uma pilares para isso.
Eu lembro que uma vez eu fiz jejum intermitente, eu fiz low carb, malhei pesado, eu fiz tudo que eu podia junto. Tudo que eu podia junto. Eu falei, quero ver emagrecer. Gente, eu passei mal. Meu Deus, eu passei mal. Eu passei mal demais. Aí que entra o perigo da hipnose, que eu me sentia mal e me hipnotizava e tá, eu ia treinar igual um louco. Beleza. Eu passei um tempo nessa, né, que eu treinava boxe. E aí nesse período eu comecei a malhar também. E não teve sustento, porque naquela época eu botei uma fase. E o treino já estava errado. A alimentação estava péssima. Não tinha alimentação decente. Meu Deus, fazendo tudo isso junto, eu parei no hospital, malhando igual doido, jejum intermitente low carb. Coisa mágica, procurando a solução mágica, procurando o resultado rápido. Eu estava atuando só em como fazer, estando bloqueado. E aí, pessoal, deu ruim. Eu lembro que o médico perguntou se eu tinha me perdido ou alguma coisa assim, porque eu estava com exames de quem se perde, né, na mata ou coisas do tipo, que meu nível de cortisol estava muito alto, eu estava péssimo. Eu queria eu passava o dia com sono e não dormia. Na hora que chegava de noite, na hora de dormir, morrendo de sono, não dormia. Terrível, cara, isso. Horrível. Emagreci muito? Sim. O que aconteceu? Engordei tudo de novo. Olha que doideira. Isso lá atrás. Depois que eu fiz o desbloqueio, que eu tirei essa parte aqui e eu consegui comer igual gente, que eu consegui comer normal, comer funcional, fome biológica, aí eu comecei a emagrecer, aí eu comecei a ver que o negócio era malhar constantemente. Eu comecei a aprender percepções, eu comecei a ver a comida de um jeito diferente, eu comecei a botar bem menos. Uma das coisas que eu lembro que me marcou, pessoal, é que como eu estava preocupado em modelar alguns comportamentos da galera do CrossFit, eu vi que a galera do CrossFit às vezes fazia uma corrida no parque, eles se preocupavam muito ali com a saúde, né? Pelo menos a galera que eu tava, o Vandeco mesmo, se preocupa muito com saúde. Então eu vira e mexe, fazia uma coisa ou outra assim. Ah, vou dar uma melhorada aqui com um cardio a mais hoje. E eu lembro que uma vez eu me peguei chegando 7 horas da manhã no final de semana no parque. Me deu uma vibe boa, cara, assim, sabe? Eu tava olhando pra cima, uma sensação boa. E aí eu olhava pros lados e eu falava, nossa, por que tem tanta gente bonita nessa hora? Eu, hein? Aí eu, caramba, que interessante, caiu a ficha. Então, não é que essa hora tem gente boa, é que gente bonita, né? Pessoal, gente boa, né? Vocês me entenderam, né? Esse horário era um horário de pessoas que entenderam que esse hábito de constância de exercício e alimentação eram bons para ter saúde. Então, essas pessoas tendem, a pessoa que vai sábado de manhã no parque fazer uma caminhada é a pessoa que tem esse hábito. Consequência disso, é uma pessoa bonita, atlética, atraente. E isso entrou na minha cabeça, cara. Pô, então não é estar atrás do corpo, é estar atrás da saúde, que o corpo vem de consequência. E aí, eu lembro que eu continuei. E pessoal, eu foquei em consistência, disciplina, tempo e trabalho. Derrapei várias vezes eu derrapei. E outra coisa que eu aprendi nessas derrapagens é que não precisa ser perfeito, a gente não precisa desistir de uma forma de se alimentar, de um treino, de um novo hábito, porque a gente errou, sabe? E nesse prisma, porque a gente fica naquele, agora eu vou fazer direito, agora eu vou fazer certo. Droga, hoje eu comi chocolate, que merda. Não, amanhã eu vou fazer direito. Aí você erra uma semana. Você errou uma semana. Então chega uma hora que você fala assim, ah, vai se lascar, bicho, pô, uma merda mesmo, viu? Não dá certo mesmo não esse negócio. Deixa eu ir pro rodízio aqui. É muito trabalho pra pouco ganho. Você se lasca, velho, não emagreceu nada. E é assim mesmo. Só que existe uma diferença nessa percepção de realidade. Porque aí eu comecei eu vou ajustar.
eu vou ajustar, eu vou fazendo exercício, já estou emagrecendo que eu estou comendo pouco, então eu vou ajustar. Vou ajustando. Teve um período, pessoal, que eu acochambrei. O que é acochambar, né? Eu peguei um período e falei assim, vou comer besteira mesmo. Final de ano, gente, começa de novembro, é um monte de aniversário na família. A dezembro tem mais um monte de aniversário. Dezembro, janeiro ali já é a comilança. E janeiro ali, no comecinho, na primeira quinzena, tem muito aniversário também, inclusive o meu. E eu lembro que 2 vezes eu comi bastante nesse período. Eu cheguei a engordar bastante. E eu me percebi meio que voltando, sabe, pro padrão antigo. Só que eu vi que eu já tinha, nesse período, mecanismos de comparação. Então eu falei, opa, peraí. Assim não funciona. Assim funciona. Vamos lá, eu vou aos poucos voltar pro jeito que funciona. E ficou mais fácil fazer do jeito certo. Não era mais tão pesado. Aí eu percebi que eu comecei a errar menos. Teve um período que eu fazia muito certo, aí depois eu passava um tempo errando, aí eu errava menos. É como se eu fosse diminuindo os erros e acertando mais ou menos como uma pessoa que aprende a tocar um instrumento musical. No início você toca uma merda, você não toca nada, você treina e não toca. Quando você vai aprender uma atividade física nova, dependendo de uma luta, é 1 ano sendo um merda. E isso é assim mesmo. A vida é assim. É uma habilidade, é uma competência. Foi aí que eu comecei a picotar as coisas, cara. Olha que interessante. Picotando as coisas, lembra que eu falei que eu entendo como as coisas funcionam e vou ajustando dentro do que funciona para poder cuidar de uma coisa e cuidar de outra, porque tudo tem um processo de como funciona. Eu já tinha ajustado minha percepção emocional com a comida. Então, depois eu tinha feito ajustes em fazer exercício constantemente. Foi aí que eu decidi fazer a musculação propriamente dita. E fazendo a musculação propriamente dita, eu decidi ajustar mais coisas pontuais. Ajustando a musculação propriamente dita, eu vi que, para mim, deu muito resultado em pouco tempo. Eu percebi que as roupas começaram a ficar mais apertadas no ombro. Ó, essa blusa aqui, eu não tô, gente, com shape, nem perto do shape que eu quero. Mas a blusa não ficava assim, igual essa aqui tá, ó. Sabe? Eu tô começando, graças à musculação, eu tô começando a pegar. Gente, vira e mexe, eu tô escovando os dentes. Aí eu assusto com o ombro, né? Com a divisãozinha aqui do ombro. O trapézio, cara, olha só isso. Pequenas coisas vão aparecendo com a musculação de um jeito muito interessante. Que eu tô sentado aqui, não dá pra ver direito. Mas lá no meu Instagram tem mais vídeos, antes, depois, etc. Essa blusa aqui, ela apertava embaixo, em cima ela não apertava quase nada. Ó, aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Aqui aperta, ó. Nas costas. Ai, meu Deus, eu treinei peito hoje. Meu Deus. E aí, eu percebo que eu comecei a sentir a roupa. As roupas, elas falam muito mais que a balança. Eu percebi que a balança estava me dando ansiedade. Que eu estava ganhando massa muscular. Eu parei de confiar na balança e comecei a confiar nas roupas. E deu muito certo. Outra coisa que eu ajustei é que eu não cozinhava quase nada. Eu, aos poucos, fui vendo receita fitness no Instagram. Eu comecei a ver a galera fitness, né? E andando muito com o Vandeco, claro. Mas eu comecei a trazer para o meu entretenimento, para o meu dia a dia, mais do que eu queria ver. Então eu comecei a ver muito Léo Stronda, muito Cariani, muito do próprio Vandeco, que tem muito material bom. Eu coloco o Vandeco junto com esses caras grandes aí, cara, total, viu? Porque o cara é um monstro. E vendo muito, né? Vendo o Rodrigo Góes, pô, o Rodrigo Góes me incentivou muito, não só nessa parte da dieta, mas filmar também, etc., produzir conteúdo. E é muito legal você, sabe, tá lavando a louça, tá escutando esse material. Por mais que você às vezes escute a mesma coisa, isso fortalece o que dá certo. Então, esse é um dos motivos de eu estar aqui agora te falando sobre essa dieta, sobre o que eu estou fazendo, sobre passos que eu percebo que
por eu trabalhar com essa parte de PNL, de hipnose, gestão de processo e didática, com psicanálise, eu consigo entrar muito nessa parte da mente, que eu vivi isso. Eu via as mesmas coisas, bloqueado, nada fazia sentido. Depois de bloqueado, depois que eu consegui me desbloquear, foi que as coisas começaram a fazer sentido, começou a funcionar, eu comecei a comer melhor. E eu decidi fazer aos poucos. Eu não queria mais dieta milagrosa de uma vez, tipo aquele jejum intermitente, low carb, malhar pesado. Não, eu quero consistência. E nas minhas bioimpedâncias, vira e mexe, eu elimino 1 quilo, elimino meio quilo, elimino, sabe, aos poucos. Passa ali alguns meses, foram 3 quilos, e isso tá me fazendo um bem danado, danado. Com esse resto de padrão de endomorfo, de comer muita besteira, claro que eu ainda tenho muita gordura acumulada, né? Até no rosto aqui, assim, ó. Agora tá muito, muito melhor se você vir as fotos antigas. E eu tô sem pressa. A minha saúde nunca esteve tão boa, gente. Eu vou fazer 40 anos, eu tô com 39. Eu disse a mim mesmo, ó, vai se lascar pelo menos uma vez na vida. Depois de adulto, eu vou entrar no shape, mesmo que seja devagar, até porque o foco é saúde. Eu percebi o tanto que eu durmo melhor. Pessoal, quando você come bem, que você para de comer aquele tanto de besteira industrializada, que você come bem, come. Eu achava que eu comia. Meu Deus, isso é importante. Eu achava que eu comia. Lembra que eu lá atrás eu falei, eu comia verdura e nada acontecia? Eu comia safadamente lá atrás, bloqueado. Eu botava uma rodela de tomate, uma folha de alface e dizia que comia verdura. Eu tinha sim o paladar infantil e não queria assumir. Não queria assumir porque também não sabia que era paladar infantil. Hoje sim. Hoje eu como muita salada. Hoje metade do prato é salada. Hoje às vezes eu consigo me satisfazer sim comendo, sabe, cenoura, cara? Eu como cenoura assim pura e eu acho massa. Antigamente não. Hoje é outro gosto, é outro paladar. Fruta eu não comia nenhuma. Hoje eu consigo me sentir muito bem. Nossa, uma manga é um negócio bom demais, cara. É quase uma sobremesa, sabe? Eu parei de comer açúcar, zerei açúcar, café sem açúcar, tudo é sem açúcar. De vez em quando, muito esporadicamente, como diria o Rodrigo Góes, né, o bolo da vovó, alguma comida assim muito específica, eu como. Aí eu não tenho essa neura. Agora, eu tô gravando perto da Páscoa. Eu ganhei um ovo de chocolate branco. Eram, se não me engano, 160 gramas. E eu comi sim o ovo de Páscoa. Agora, um dia antes, eu equilibrei a alimentação para deixar um déficit maior. Aí eu programei o dia de comer o ovo. No outro dia eu diminuí e no decorrer da semana eu consegui equalizar a quantidade de calorias encaixando o ovo de chocolate que eu dividi com minha esposa, que foi ela que me deu o ovo de chocolate. Então nós dividimos, deu tudo certo, ficou tudo bem. E eu não saí do plano porque eu tive estratégia. E aí você começa a ver comida de um jeito diferente. Você começa a entender que a comida, ela tem características. Isso mudou meu jogo, sabe? Entender que algumas comidas, um pouquinho delas atrapalham muito, acaba com tua vida, faz toda a diferença. E sério, às vezes eu comia uma salada de frango, muita folha, e que droga, eu não tô emagrecendo. Gente, azeite é calórico para um caramba. Botar umas castanhas, né? Que ajudam. Tem zinco, manganês, não sei o quê. Cara, aquilo ali engorda pra caramba, dependendo da estratégia que você fizer. E dependendo da estratégia que eu aprendi que mais caloria e menos caloria vai variar pro teu plano, né? Porque você quer, como eu tô querendo dar uma secada constante, devagar e sempre, eu comecei a aprender, eu comecei a ver mais tabelas nutricionais, eu comecei a ver que alguns alimentos eles tinham muito volume e engordavam pouco. Mamão, por exemplo, cara, nossa, dá pra comer bastante. Melão dá pra comer bastante. E eu já não tô comendo
como lá atrás, né? Então, você come uma quantidade de gente, você está satisfeito. Ou você bota mamão e whey, por exemplo, com água, nossa, fica uma delícia. Só que aí entra outra coisa, que é como nós temos agora a visão estratégica de devagar e sempre como uma arte marcial. Imagina você aí agora, fazer patins no gelo. Você não vai fazer aquelas piruetas, você não vai. Não dá para fazer aquilo. Game over. Você vai precisar aprender a pôr patins no pé. Você vai aprender quem tem um patins para você pôr no pé. Você sabe o preço de um patins? Você não sabe, de repente sabe, mas tem coisa que você não sabe. E saber que você não sabe é maravilhoso, porque você não precisa se cobrar a perfeição agora. Não dá para pegar uma guitarra dessas aqui e tocar a música da tua banda favorita sem saber tocar. Tu vai demorar um ano, meu querido, minha querida, para tocar uma música que tu gosta. E olha lá, as coisas às vezes parecem muito rápidas, mas elas não são. Elas são devagar e sempre estilo Karate Kid, estilo filme do Van Damme, coisa de velho. As coisas funcionam desse jeito. E emagrecer é desse jeito. Emagrecer é constância, tempo, trabalho, habilidade. E são várias habilidades que eu poderia falar aqui. Tem a habilidade de você preparar a comida, tem a gestão de tempo, tem você saber dormir, tem você entender as comidas, entender a hora ideal que para você funciona comer. Eu, por exemplo, no início eu passava mal se eu treinasse e não comia alguma coisa. Aí eu aprendi a comer algo tranquilo para depois fazer a refeição principal. Eu aprendi, por exemplo, que depois pão francês, nossa, pão francês com ovo fica uma maravilha, ajuda no treino, ajuda a hipertrofia. Você vai entendendo as nuances da alimentação. Você vai entendendo o bem-estar que é. Gente, é uma delícia, maravilhoso quando você tá comendo bem ali, 2 semaninhas comendo bem, 2 semaninhas treinando legal, 2 semaninhas dormindo bacana, aquele sonão de bebê assim, cara, aquele sonão de quem é criança e passou o dia na piscina, passou o dia na praia brincando e dorme assim, cara, que pá, aquele sono pesado, cara, nossa, que delícia. Quando você passa umas 2 semanas assim, que você dá uma respirada no meio do dia, e você se percebe, tá uma sensação de bem-estar animal, impagável. É melhor, eu já fumei, viu? É melhor que cigarro, é melhor que remedinho, é melhor que ansiolítico, é melhor que esses remédios para ansiedade e estresse. É muito melhor, porque você fica regulado, você fica numa essência natural que te faz achar bom simplesmente respirar, sabe? E eu comecei a validar mais coisas da vida. Eu lembro da última vez que eu vi o mar, lá no Hotel Hilton, quando eu te contei agora há pouco, a sensação de imensidão, respirar a natureza, estar num ambiente diferente, estar viajando. Eu percebi que eu sentia aquilo no meio da semana com um monte de afazeres, só porque eu estava dormindo bem, malhando, comendo bem, eu senti um bem-estar de nível férias, no meio do dia, lavando a louça. Aquela sensação boa, cara, sabe? Uma felicidade de sentir que tá vivo, de valorizar pequenas coisas, até nisso melhorou. E aí, quando você entra nesse nível de costume, por estar desenvolvendo uma habilidade, uma competência, você consegue ativar coisas que são superpoderes. Como, por exemplo, se eu tivesse conversando com você pessoalmente, eu não toco muito bem, gente. Eu tenho guitarra aqui, violão e tal, né? Isso aqui é uma case de um violão. Eu não toco tão bem assim, não. Vai, eu sou um bom básico. Só que eu consigo notas simples, eu consigo conversar com você e fazer as notas simples. Então, fazer essas notas simples me permite, eu hoje consigo olhar para uma cifra, ver uma música que eu escutei 2, 3 vezes e tocar ela só porque eu já sei as notas simples. E essa habilidade de fazer algo muitas vezes e fazer de forma intuitiva, isso acontece na comida. E aí acontece um fenômeno que eu não sei nem se tem nome, mas é um fenômeno que uma comida simples, sem graça, uma comida que você não comeria, fica a coisa mais gostosa do mundo.
Gente do céu, uma salada de fruta se torna uma sobremesa. É mais ou menos como uma comparação. As comparações, isso tem na minha área, nós falamos muito, as comparações, elas acabam construindo muito a tua realidade. Se eu olho muito para a grama do vizinho e acho que ela é verde, eu acho que ela é mais verde, eu acho que ela é mais linda, eu acabo criando uma comparação de que a minha é ruim. E fazer essas comparações, elas ajudam e atrapalham. Quando você compara uma comida que é um fast food, aquele podrão massa mesmo lá, cara, sabe, aquela comida que são do chão, meu Deus, que tem aqueles vídeos porno food que o queijo derrete e tal. Se você passa muito tempo comendo aquilo, aquilo traz sim alguns efeitos na tua cabeça, né? Alguns efeitos de dopamina, serotonina, a mistura de carboidrato com gordura, tipo sorvete assim, né? Essas comidas, elas deixam um efeito que te deixa meio desequilibrado na percepção de comidas naturais. Quando você come muito essas comidas, realmente você perde a comparação de comidas normais. Porque aí, uma comida comum, ela não tem aquele pico, aquele lance daquela gostosura que parece que só tem ali. Aí aquilo vira o novo normal. Sendo que aquilo não é o normal. E eu te digo que não é normal, porque quando você faz muito tempo de alimentação boa, que você se sente bem, que você tá jóia, que você tá legal, que traz tudo aquilo que eu falei, caramba, ali você sente o quanto aquela comida é boa, o quanto a comida normal é boa. E hoje eu como chocolate, comi na Páscoa. Raramente eu como uma comida, um podrão, tal, essas coisas. Né? Faz tempo que eu não como. Pizza, pronto. Pizza eu comi um dia desses. É gostoso? É gostoso. Só que não é tão bom quanto a gente lembra que é. Sabe por quê? Porque a gente vê que a gente estava acostumado com algo que não era tão bom. É como se... Gente, olha, muita maturidade nisso que eu tô falando. Muita maturidade nisso. É como se eu estivesse tão acostumado com o ambiente barulhento, 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 que quando eu vou para uma chácara, uma roça, um lugar onde eu escuto a natureza, eu digo, nossa, que paz. E aí quando você volta para o lugar barulhento, 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 dependendo de como você volta, aquilo já não é mais tão agradável. Ou pode ser agradável em uma quantidade menor. Entende? Essa percepção comparativa de entender que às vezes nós podemos estar descompensados com a comida é muito valiosa. Porque eu vejo que as pessoas validam o contrário. Eu vejo muita gente validando, ai, eu não sei como um iogurte com a salada de fruta mata a fome, serve de lanche. Para quem está realmente comendo muito, descompensado, fica uma comparação injusta. Agora, quando você está há muito tempo fazendo, que você cria habilidade, que você sabe tocar o teu instrumento, que é você mesmo, aí o jogo muda. E isso é uma habilidade que você desenvolve errando. Você passa um dia inteiro fazendo a dieta boa, aí vai chegar teu amigo, no teu aniversário vai botar um bolo na tua frente, tu vai comer o bolo, come o bolo sim. No outro dia você fala, tá tudo bem, vou continuar a minha estratégia. No outro dia você sempre pode continuar a sua estratégia. No outro dia você pode sempre fazer bem feito. Você não precisa invalidar uma estratégia futura e uma passada porque você se permitiu comer uma coisa diferente. Nesse contexto, não invalida. Eu passei muito tempo testando, errando, para poder começar agora, gente. Assim, ó, eu comecei esse processo em 2020, estamos em 2025, e como eu escolhi fazer devagar e sempre, dependendo de como você olha, eu nem tenho tanto resultado assim físico, só que mental é para a vida inteira, é para a vida inteira. Eu passei muito tempo
trabalhando coisinha por coisinha, até aprender a cozinhar, até aprender a organizar a cozinha, lavar mais louça, para poder deixar tudo limpo para poder cozinhar. Eu detestava ir no mercado. Eu comecei a ir no mercado com outra visão. Eu percebi que a minha visão de ficar com raivinha de mercado não ia me ajudar. E eu decidi pensar, quem gosta de mercado? Deixa eu ver. Aí minha dentista um dia falou que adorava cozinhar. Aí eu comecei a perguntar, quando você vai no mercado, o que você pensa quando você vai no mercado? O que é bom ir no mercado para você? O que te faz se sentir bem? E aí eu comecei a pensar como ela pensava em relação a ir no mercado. E ela dizia que era tipo se divertir. Eu descobri que tem canal no YouTube só de gente indo no mercado, escolhendo coisas. E eu decidi testar e ir no mercado desse jeito. Nossa, eu aprendi a comprar coisas, eu aprendi a selecionar fruta, aprendi a selecionar limão, aprendi a fazer fígado. Tem um aplicativo, gente, Fat Secret, que nesse aplicativo você vê vitamina, tal, carboidrato, proteína, etc. Quando eu vi os dados que eu registrei lá, comi bife de fígado aproximadamente 100 gramas. Nossa, o tanto de vitamina que aumentou. E eu vi que lá atrás eu tinha que fazer reposição de ferro. Que eu não gostava de feijão, eu não gostava de comer muitas coisas verdes. E aí eu aprendi a comer bife de fígado. Agora eu ganhei tempo, economizei dinheiro e ganhei saúde, porque agora aqui tem marmita. Aqui tem marmita sempre no congelador. Então eu não preciso correr o risco de deslizar, porque eu já garanti processos que me ajudam a seguir o que tem que ser feito, entende? Então, tudo isso junto e muito mais coisas que eu posso compartilhar com vocês aqui em outros momentos, me fizeram estar consistente. Lá no meu Instagram, Rani Rico é o nome do meu Instagram. Vira e mexe, eu posto foto do Coffee Break lá do Instituto, né? Eu atuo em um Instituto de Desenvolvimento Humano chamado Instituto INEC lá. Eu atendo deputado federal, treino turmas, etc. Lá é muito bacana, galera. Depois dá uma curtida. Eu atendo, eu trabalho lá, então um instituto desse nível coloca comidas boas, fartura, coffee breaks. O coffee break de lá é incrível, com os melhores salgadinhos, melhores docinhos, melhores bolos. E eu levo sempre a minha bendita marmita. Eu tiro várias fotos, né? Com minha marmita na frente e lá atrás aquele mundaréu de opções. Mas hoje eu não sofro por não comer essas besteiras, entende? Eu consigo comer devagar e sempre, manter a dieta. Eu consigo fazer de uma forma que hoje eu faço pro resto da vida. E é muito legal, gente. Por onde você anda, você vê bons feedbacks, as pessoas perguntam o que você fez, as pessoas se apoiam no que você fez e se inspiram em fazer coisas que elas precisam fazer. Então, quando você se cuida, quando você fortalece sua mente, quando você entende uma série de processos, você começa a ser mais leve com você e começa a inspirar os outros. Só que tudo isso só foi possível por causa do desbloqueio que eu fiz comigo mesmo, para depois construir habilidades. E o Vandeco me ajudou muito nessas habilidades. Os treinos que o Vandeco me passou, com estratégias, ganhar mais massa muscular, treinando em menos tempo, uma estratégia para 40 mais, foi um negócio assim, incrível, cara. Foi um negócio que eu vi muito resultado, mesmo estando ainda gordinho, estando cheinho, né? Eu tenho a carapaça de gordura aqui que tá saindo e que vira e mexe, gente. Eu tenho um espelho, né? Onde eu acordo, aí eu já dou de cara com o espelho do guarda-roupa. Quando eu olho, vira e mexe, eu tenho uma sensação muito boa. Sempre, todas as vezes que eu vejo um espelhão em algum lugar, eu tô lá, ó, tirando foto, velho. Eu fiz as pazes com o espelho, eu fiz as pazes comigo, eu me sinto melhor. A minha hérnia de disco não dói há muito tempo, meus joelhos não doem há muito tempo, e eu vi que o melhor plano de saúde que você pode ter é, de fato, uma boa rotina de exercícios, alimentação, descanso, e isso ajuda na tua vida como um todo, fazendo tua vida inteira
mais leve por conta dessa potencialidade que você está cuidando aqui. Os hormônios ficam melhores, teu sono fica melhor, tua vida fica melhor, seus desafios, quando você pega um desafio, você tende a transferir a disciplina para esses desafios. Eu voltei a tocar violão. Lá no meu fono eu comecei a fazer aula de canto e eu treino praticamente todo dia. São raras as vezes que eu passo 2, 3 dias sem treinar. E tudo isso refletiu em várias áreas. E se você gostou desse conteúdo, desse bate-papo, curte, compartilha, vai ver outro vídeo, tem mais vídeos aqui, tem um bate-papo com o Vandeco que tá maravilhoso. Eu tava montando um podcast na época lá, então ficou bem bacana. Cara, tem muita coisa legal aqui para nós compartilharmos e esse material serve principalmente, minha intenção é te incentivar a viver mais, a ter mais qualidade de vida, a ter uma vida sexual mais ativa. Eu tô te incentivando a pensar melhor, porque teus hormônios vão estar melhor, você vai estar mais descansado. A tua vida como um todo, ela melhora, ela evolui, ela desabrocha junto com exercício, com uma boa forma física, com uma boa alimentação, com disciplina e com muito mais que nós vamos trazer aqui e conversar, porque aqui é o Vencendo e Emagrecendo e juntos nós vamos alcançar mais saúde e com mais saúde nós deixamos a vida melhor e mais leve. Vai lá no outro vídeo, vamos maratonar mais ainda. Em breve tem mais vídeo, comenta, curte, compartilha e valeu!